Um pressentimento agudo, como uma faca fincada no peito, fez Anna Petrovna estremecer de repente. Ela parou imóvel na entrada da escola, observando as sombras de setembro que se espalhavam por Klyonovsk como uma teia espessa. Algo aconteceria naquele dia. Algo capaz de virar de cabeça para baixo sua rotina tão bem calculada, minuto a minuto. Os castanheiros antigos junto ao portão farfalhavam as folhas com um ruído inquieto, como se tentassem alertá-la, enquanto o ar carregava o perfume intoxicante e amargo do outono dourado, um cheiro que falava de mudanças, que antecedia encontros capazes de mudar destinos. Na sala dos professores, a discussão sobre os novos livros didáticos se arrastava há horas. Valentina Sergeyevna, a diretora adjunta e sua amiga de longa data, esbravejava como um temporal dentro de um copo d'água. De novo mudam tudo. Para quê? Os antigos pelo menos tinham a literatura clássica como deve ser. Agora vão querer ensinar Turgenev de um jeito diferente? Anna não entrou na polêmica, embora também desconfiasse das inovações. Simplesmente não tinha mais ânimo para debates. Ultrapassar os limites da própria paciência havia se tornado um esforço vazio. Ajustou a bolsa cheia de cadernos no ombro e seguiu pelo pátio da escola em direção ao portão. O caminho de casa era sempre o mesmo, uma trilha familiar pelo parque e pela velha ponte. Poderia ter ido pela rua principal, passando pelas 5 andares descascadas, pela prefeitura cinza e impessoal e pela loja de departamentos cujas vitrines, há 15 anos exibiam os mesmos manequins empoeirados. Mas Anna preferia o parque. Mesmo agora com o outono roubando aos poucos o verde das folhas, aquele lugar lhe oferecia uma calma que o burburinho urbano não conseguia. Os primeiros tapetes dourados estalavam sob seus pés. Ela respirou fundo, e uma pontada familiar voltava a apertar seu peito, aquela fissura invisível que carregava dentro de si havia tanto tempo. Uma rachadura por onde escapava, gota a gota, o calor da vida. Ou seria o vazio do que nunca aconteceu? Sem filhos. O marido, Oleg, sempre mergulhado no trabalho. E ela, afogada em cadernos, ditados e reuniões pedagógicas. Sacudiu a cabeça, como se pudesse afastar os pensamentos. Tantas pessoas têm menos que eu repetia para si mesma, como um mantra sem convicção. O parque terminava às margens do rio Klionova, estreito e raso depois dos últimos verões secos, mas ainda bonito quando as árvores outonais se refletiam em suas águas. Sobre ele, a ponte antiga, construída no final do século XIX pelo comerciante Morozov, resistia ao tempo. Grades de ferro fundido com desenhos de parreiras, pilares de pedra cobertos de musgo junto à água. Era o orgulho de Klyonovsk, sua única relíquia de verdade. No verão, os meninos se atiravam dali nas águas morenas, no inverno, deslizavam de trenó pelo barranco até o gelo. Anna já se aproximava da ponte quando notou um movimento incomum na outra margem. 3 carretas coloridas com fitas desbotadas mas ainda vibrantes, uma fogueira de onde subia uma fumaça fina. Ciganos. Eles apareciam em Klyonovsk todo ano, geralmente por ocasião da feira de setembro, mas costumavam acampar mais perto da saída da cidade. Dessa vez, porém, haviam parado ali junto à ponte. Anna diminuiu o passo. Junto ao fogo, uma mulher idosa, vestida com saia longa e escura e um lenço estampado, sentava-se sozinha. Os outros deviam ter ido à feira. Melhor atravessar para o outro lado da rua, pensou. Não que tivesse medo dos ciganos, mas anos de sala de aula a tinham ensinado a manter distância, a estar sempre um pouco em guarda. Quando já estava quase alinhada a fogueira, porém, a mulher levantou o rosto e fitou-a diretamente. Sua voz, rouca e profunda como um disco antigo, cortou o ar. Professora, vem aqui. Anna virou-se instintivamente, como se esperasse encontrar alguém atrás de si. Mas a ponte estava deserta. O céu cinzento se espelhava na água, dando ao rio um aspecto metálico, hostil. Desculpe, preciso ir, disse ela, apressando os passos. Vá então, respondeu a mulher com um sorriso que sulcou seu rosto em rugas profundas, como letras em um pergaminho antigo. Só que se for sozinha, sozinha chegará. Mas se parar para conversar, quem sabe algo não mude. Havia algo naquele tom, não nas palavras, mas na entonação, na gravidade que fez Anna hesitar. Ficou alguns segundos imóvel, olhando para as águas escuras sob a ponte. Então, contra sua própria vontade, virou-se e aproximou-se da fogueira. Me chamo Maria, apresentou-se a cigana. Seu rosto, sulcado por rugas, parecia esculpido em madeira escura. Os olhos, fundos sob pálpebras pesadas, fixavam-se em Anna com uma intensidade perturbadora. Anna respondeu ela, sem saber bem por quê. Eu sei, disse Maria, simples assim. Sente-se, Anna Petrovna. Quer chá? É de ervas, colhi eu mesma. Obrigada, não preciso. Anna sentou-se com cautela em um tronco caído perto do fogo. Como sabe meu nome?
A mulher mexeu as brasas com um graveto longo. Faíscas dançaram no ar, como estrelas caindo em câmera lenta. Conheço muitas coisas. Você, por exemplo, está casada há 18 anos e não teve filhos. Seu marido é chefe na fábrica. Homem bom, mas depois que a mãe morreu, fechou-se como uma porta trancada, não deixa ninguém entrar, nem sai para encontrar ninguém. Ana estremeceu. Em uma cidade pequena, todos sabiam da vida uns dos outros, mas detalhes tão íntimos. A senhora lê a sorte? Perguntou, sentindo-se ridícula. Uma professora de literatura sentada ao lado de uma fogueira cigana, como personagem de um romance barato. Não leio, Maria balançou a cabeça. Eu vejo. Estendeu a mão e Ana, após um momento de dúvida, colocou nela a sua. Os dedos da velha eram secos, mas surpreendentemente quentes. Maria permaneceu em silêncio, traçando com o polegar as linhas da palma de Ana, enquanto o vento balançava os galhos e as sombras deslizavam pelo chão. Vejo 2 caminhos, disse finalmente. Um é como este rio debaixo da ponte, tranquilo, conhecido. O outro é como um riacho na primavera, turbulento, mas leva a felicidade. Você encontrará alguém que vai despertar sua alma. Só que terá de escolher, e a escolha terá um preço. Ana sentiu o coração bater mais forte. Que pessoa é essa? A pergunta saiu antes que pudesse detê-la. Disse que você vai encontrar. Maria sorriu, revelando a falta de alguns dentes. Por que adivinhar antes da hora? Você mesma descobrirá. Agora pode ir alguém à espera. Ana levantou-se, como se acordasse de um transe. O que estava fazendo ali? Ouvindo histórias de uma estranha junto a uma fogueira, enquanto em casa o marido e o jantar a aguardavam. Quanto devo à senhora? Abriu a bolsa. Deu que não doer, respondeu Maria, cutucando as brasas novamente. No bolso havia exatamente 500 rublos, guardados para as compras do mês. Ana hesitou, mas entregou o dinheiro. A cigana aceitou sem surpresa nem gratidão, como se fosse exatamente aquilo que esperava. Subindo as escadas do seu apartamento, no 4º andar de um prédio de 9 andares, padronizado e cinzento, Ana se xingava em pensamento. Primeiro, por ter parado junto ao acampamento. Depois, por ter dado todo aquele dinheiro. Mas no fundo, uma sensação estranha persistia, como se aquele encontro não fosse mera coincidência, como se a cigana realmente soubesse algo sobre ela. O cheiro de sopa fria dominava a cozinha. Oleg estava sentado à mesa, absorto na tela do notebook. Onde você esteve? Perguntou, sem tirar os olhos do computador. Já são 9 horas. Reunião pedagógica, mentiu Ana, pendurando o casaco no cabide. Discutíamos o novo programa de literatura. E as compras? Oleg finalmente olhou para ela. Você não ia passar no mercado? Ana gaguejou. Compro amanhã. Estava muito cansada. Ele resmungou, o aborrecimento mal disfarçado nos olhos. De novo macarrão instantâneo. Tenho uma reunião importante amanhã. Preciso de uma comida decente. E desde quando você se importa? Quase escapou dos lábios de Ana, mas ela se conteve. Engoliu as palavras como fazia há anos. Desculpe, murmurou Ana, sentindo o peso das palavras não ditas. Vou pensar em algo. Abriu a geladeira e avaliou as prateleiras quase vazias. Um pote de iogurte vencido, metade de um queijo duro como pedra, um saquinho de chá murchando na porta. Oleg voltou-se para a tela do notebook, ergueu-a como um escudo entre eles. Seus gestos, agora familiares após anos de convivência, transmitiam o que as palavras já não precisavam dizer. O distanciamento, a imersão em si mesmo no trabalho, naquele universo particular onde ela ocupava cada vez menos espaço. Mais tarde, deitada na cama, Ana fixava o teto, onde as luzes dos faróis dos carros que passavam na rua desenhavam sombras trêmulas. Oleg dormia de costas para ela, o corpo curvado em direção à parede como uma barreira sólida e impenetrável. 2 caminhos vejo, ecoavam na sua mente as palavras da cigana, teimosas, rolando entre pensamentos como seixos no fundo de um rio. Ana não acreditava em presságios nem em destino, nem naqueles sussurros místicos que as pessoas agarravam como boias em meio ao naufrágio. Ou talvez acreditasse em algo mais profundo, um pressentimento, uma esperança teimosa que insistia em murmurar. Em breve tudo mudará. Com esse pensamento finalmente adormeceu. E em seus sonhos, o rio sob a ponte velha transformava-se em uma correnteza primaveril turbulenta, arrastando o ar para algo novo, desconhecido, onde o ar cheirava a terra molhada e possibilidade. Uma semana havia se passado desde aquele encontro estranho à beira do rio. Ana tentará afogar as palavras da cigana no fundo da memória, mas elas ressurgiam como bolhas, especialmente à noite, quando o silêncio do apartamento zumbia com o peso do não dito.
Sua relação com Oleg havia voltado à rotina de sempre, nem boa nem ruim, apenas existente, como as janelas sujas de poeira que ninguém mais notava, ou o assoalho gasto do corredor, percebido somente quando se tropeçava nele. A segunda-feira começou como sempre, com a reunião geral na sala dos professores. Ana sentava-se em um canto, corrigindo redações, enquanto os colegas se aglomeravam em rodinhas. Alla Genadievna, a professora de geografia com 3 décadas de magistério, compartilhava as últimas fofocas da cidade com Viktor Petrovich, o professor de educação física, ex-paraquedista de ombros largos e voz rouca. Imagine, Petrovich, dizia Alla, ajustando os óculos na ponta do nariz, nos mandaram um novato direto de São Petersburgo para cuidar da biblioteca. Um homem cultíssimo de óculos viúvo, dizem. Resmungou Victor, cruzando os braços. E o que um peterburguês vem fazer aqui? Salário é uma miséria, a escola está caindo aos pedaços. Veio cuidar do pai, explicou Alla. Mikhail Stepanovich, o velho historiador. Lembra dele? Aposentou-se antes de você chegar. Frontalino, mas nunca falava da guerra. Ana levantou a cabeça intrigada. Lembrava-se vagamente de Mikhail Stepanovich, um homem alto, sempre de terno e gravata, mesmo nos dias mais abafados. Ela ainda era aluna quando ele lecionava. Diziam que havia lutado na frente de batalha, embora o assunto fosse tabu para ele. O murmúrio foi interrompido pela entrada de Nina Viktorovna, a diretora, uma mulher magra, de energia incansável, cabelo grisalho impecavelmente penteado e um olhar que parecia furar paredes. Atrás dela avançava um homem de meia-idade, alto, com fios prateados nas têmporas e um terno simples, mas impecavelmente ajustado. Havia algo em sua postura, uma elegância natural, daquelas que não se compram com diplomas ou cargos. Colegas, a voz aguda de Nina Viktorovna cortou o burburinho. Permitam-me apresentar nosso novo integrante, Igor Mikhailovich Severtev. Ele será o responsável pela biblioteca escolar. Vem de São Petersburgo com vasta experiência em cultura e educação. Tratem-no bem. Igor Mikhailovich esboçou um sorriso discreto e acenou com a cabeça, visivelmente constrangido com a atenção. Sua voz, quando falou, era grave, com uma cadência que denotava o hábito de ler em voz alta, aquela entonação que só quem ama as palavras consegue dominar. Obrigado pela recepção. Espero me integrar rapidamente e contribuir com a escola. Nina Viktorovna virou-se para Ana. Ana Petrovna, como nossa principal especialista em literatura, peço que você introduza o colega ao funcionamento da biblioteca, explique o sistema de catalogação. Depois da reunião, espero os líderes de departamento no meu gabinete. Ana assentiu, notando mentalmente que o novo bibliotecário já era tratado como colega, enquanto a antiga Claudia Markovna sempre fora apenas funcionária técnica. Após a reunião, depois de ouvir mais uma rodada de instruções da diretora, Ana dirigiu-se à biblioteca. O espaço semi-escuro no subsolo cheirava a papel envelhecido, poeira e, estranhamente, maçãs. As estantes, que deviam datar da época de Khrushchev, erguiam-se até o teto, abarrotadas de livros. Junto à janela, entre os retratos sombrios de Gorky e Tolstói em pose contemplativa, havia uma mesa de madeira com uma máquina de escrever Moskva, relíquia de outra era. Igor Mikhailovich já estava lá, passando os dedos pelos lombos desgastados dos livros com um cuidado quase reverente. Uma coleção impressionante, comentou sem se virar, como se pressentisse sua presença. Edição completa das obras de Pushkin, de 1950, e Almas Mortas com ilustrações de Agin. Isso já é raridade até nas bibliotecas da cidade. Claudia Markovna tratava esses livros como se fossem filhos. Ana aproximou-se. Alguns exemplares ela nem emprestava para os alunos, só para leitura aqui mesmo. Uma decisão sábia. Ele se virou e sorriu, estendendo a mão. Desculpe, não me apresentei devidamente. Igor Mikhailovich. Ana Petrovna, respondeu ela, apertando sua mão. Dou aulas de literatura para o ensino médio e coordeno o clube literário, caso tenha interesse. Seus olhos brilharam com algo que parecia um lampejo de entusiasmo. Tenho uma filha, Masha, de 15 anos. Adora ler e até tenta escrever. Talvez ela goste de participar. Será um prazer tê-la conosco, disse Ana, sincera. Hoje em dia, são raros os jovens que se interessam por literatura de verdade. Todos estão mergulhados em gadgets. Ela se dirigiu aos arquivos de fichário, puxando uma gaveta com cuidado. Aqui temos o catálogo alfabético e o sistemático. Claudia Markovna fazia tudo à mão, preenchia as fichas uma a uma. Já sugeri digitalizar, mas a direção nunca liberou verba. Igor deslizou os dedos sobre as fichas amareladas, inalando o cheiro de papel antigo e cola de biblioteca. Há uma poesia nisso, não acha?
Citou baixo: não lamento, não chamo, não choro. Tudo passará, como a fumaça das macieiras brancas. Ana não pôde evitar um sorriso. Minha fraqueza desde a faculdade. E a minha, concordou ele. Especialmente a carta à mãe. Você sabia que na Biblioteca Nacional da Rússia, há um setor de manuscritos com os originais de Yesenin? Ver os rascunhos dele é como assistir ao nascimento de um poema. Dá para ver as palavras sendo riscadas, refeitas, até encontrarem seu lugar. Ana ouviu, sentindo algo estranho desabrochar dentro de si, como se uma mola enferrujada, comprimida há anos, começasse a se soltar. Quando foi a última vez que havia falado com alguém sobre literatura assim? Não sobre planos de aula ou correções de redação, mas sobre versos que doíam, sobre a magia oculta nas entrelinhas, sobre o que faz a alma tremer. O senhor ficará muito tempo na cidade? Perguntou, enquanto ajudava a reorganizar as gavetas. Seu rosto ficou sério por um instante. Enquanto for necessário. Meu pai está doente, precisa de cuidados constantes. Depois que minha mãe faleceu, ele hesitou. Depois minha esposa e eu sofremos um acidente. Ela não resistiu. Eu quebrei algumas costelas, fiquei internado. Vivíamos em Petersburgo, bom emprego, apartamento. Mas Masha precisava de uma mudança. E meu pai, sozinho, fez um gesto vago com as mãos. Então aqui estou de volta às origens. Sinto muito, murmurou Ana. Não sabia. Não se desculpe. Seu sorriso voltou, mas os olhos permaneciam sombrios. A vida continua. Masha tem 15 anos. À frente há provas, vestibulares, sonhos. Precisamos seguir em frente. Havia uma calma em sua voz, não resignação, mas uma aceitação serena. Ana sentiu um aperto no peito. Quantas vezes ela própria havia se queixado de sua vida, como se o tédio fosse uma tragédia. Nada de realmente terrível lhe acontecerá. Apenas a rotina a corroía, os sentimentos adormecidos. Quando Masha poderá vir ao clube? Perguntou, mudando de assunto. Nos reunimos às quintas, depois da sexta aula. Acho que já nesta quinta, respondeu Igor, tirando do bolso um caderno gasto. Igor anotou o endereço do clube no caderno surrado. Ela ficará feliz, disse, guardando-o de volta no bolso. Na nova escola ainda não fez amigas, mas com os livros sempre é mais fácil. Ana concordou com um aceno de cabeça. Os livros não traem. Eles conversaram até o sinal tocar, falando sobre catalogação, o estado dos acervos e quais autores contemporâneos valeria a pena adquirir. Sem perceber, o assunto deslizou para a leitura infantil e a dificuldade de despertar o amor pela literatura clássica em uma era de pensamentos fragmentados. Imagine que meus alunos do 9º ano não conseguem ler o herói do nosso tempo, lamentou Ana. Dizem que é chato, incompreensível, que não serve para nada, porque a forma está ultrapassada. Igor folheava distraidamente as fichas do catálogo, como se procurasse algo entre as linhas. Eu dava os clássicos para Masha com comentários, explicando como aquilo dialogava com o presente. Às vezes até brincávamos. Como esse personagem agiria hoje? O que Pechorin postaria nas redes sociais? Com quem Chatsky seria amigo? Ana imaginou o perfil de Pechorin e riu. Excelente ideia. Acho que a Nijimbet com certeza postaria fotos do café da manhã e escrevia status do tipo, Vila chata, que tédio. Os dois riram juntos, e Ana percebeu surpresa que há muito não se permitia um riso tão genuíno, como se alguém tivesse aberto uma janela em um cômodo abafado por anos. A quinta-feira trouxe não só uma nova integrante para o círculo literário, mas também o primeiro frio do outono. Ana acendia a velha lareira da biblioteca, o aquecimento central ainda não fora ligado. Enquanto esperava pelos alunos, as chamas lambiam as achas de lenha. Do lado de fora, uma chuva fina transformava as folhas caídas em um tapete úmido e reluzente. A primeira a chegar foi Masha, uma garota esguia de longa trança loira e olhos cinzentos sérios, tão parecidos com os do pai. Zdravstvuyte, cumprimentou baixinho. Seu pai disse que você poderia se juntar ao círculo. Claro que sim. Ana sorriu. Ficamos felizes com novos participantes. Sente-se aqui perto do fogo, esquente-se. Hoje vamos falar sobre poesia contemporânea. Masha acomodou-se em um banco, tirando do mochila um caderno gasto. Posso ler meus poemas? É claro. Ana sentou-se ao seu lado. Eu mesma comecei imitando os clássicos. Tem algum poeta que você admire? Akatova, respondeu Masha sem hesitar. E Tsvetaeva. Papai diz que é cedo para eu ler elas, mas gosto de como escrevem sobre amor, sem enfeites, sem mentiras. Seu pai tem razão em apoiar seu gosto. Ana passou os dedos pela capa do caderno. Posso? Masha assentiu. Ana abriu a primeira página. A letra era cuidadosa, mas ainda insegura, típica de uma adolescente.
Os versos, no entanto. Ana ergueu as sobrancelhas, surpresa. Para uma garota de 15 anos, não eram ruins. Havia clichês e imitações, é verdade, mas também uma sinceridade que não se aprende. Você tem talento, Masha, disse, fechando o caderno. Precisa desenvolvê-lo. A menina corou e pela primeira vez, sorriu com uma luz que pareceu iluminar a biblioteca inteira. Quando Ana chegou em casa naquela noite, Oleg estava lá mais cedo que de costume. Sobre a mesa, uma garrafa de cerveja suada e um prato com sanduíches. Como foi o dia? Perguntou, levantando os olhos do celular. Normal. Ana pendurou o casaco e foi para a cozinha. O novo bibliotecário começou a trabalhar, e uma garota nova apareceu no círculo. Vejo que você gostou, observou Oleg, com um tom que a pegou de surpresa. Seus olhos estão brilhando. Há tempo não a vejo assim. Ana sentiu um estranho constrangimento. É só interessante conhecer pessoas diferentes. Nesta cidade, todo mundo se conhece desde criança. Novos rostos, novas conversas. Entendo. Oleg tomou um gole de cerveja. Na fábrica também só falam do bibliotecário de Petersburgo. A filha da Zinaida Stepanovna estudou com ele. Diz que é um cara inteligente, mas não muito simpático. Ana sorriu internamente. Notícias sobre um forasteiro se espalhavam na cidade mais rápido que fogo em palha seca. Ele está passando por um momento difícil, comentou pegando uma frigideira. Perdeu a esposa, o pai está doente. É só um homem viúvo. Oleg resmungou. Agora entendo por que todas as professoras da escola ficaram alvoroçadas. Não é jovem, está sozinho, é culto, um verdadeiro achado para um romance provinciano. Havia algo em seu tom que soava como ciúme, e isso a surpreendeu. Quando foi a última vez que Oleg demonstrara qualquer sinal de posse? Ou sequer a olhara como uma mulher, e não como mais uma peça da rotina doméstica? Que bobagem! Ela virou-se para o fogão. Só é agradável conversar com alguém que entende de literatura, de poesia. Claro, claro, Oleg levantou-se e inesperadamente aproximou-se por trás, apoiando as mãos em seus ombros. Fico feliz que você esteja de bom humor. O ano letivo começou bem. Sim, Ana assentiu, sem saber o que dizer. Mas em sua mente ecoaram as palavras da cigana. Encontrarás alguém que despertará sua alma. Ela afastou o pensamento. Não, era só coincidência. Afinal, em uma cidade pequena qualquer novidade vira evento. Especialmente um homem como Igor, intelectual de Petersburgo, admirador de Yesenin, com aquele ar de quem carrega histórias não contadas. Enquanto preparava o jantar, porém, uma sensação estranha aquecia seu peito, como se entre os livros empoeirados da estante, tivesse encontrado um volume que sempre desejara e esquecera de procurar, a aceitar a vida como ela é, com todas as suas reviravoltas. Igor calou-se por um instante, observando pela janela as folhas que caíam em espiral lenta. Desculpe, não queria carregar você com minhas memórias. Não, Ana interrompeu-o com um gesto rápido das mãos. É importante compartilhar o que carregamos dentro. De repente percebeu quanto tempo fazia que não conversava com Oleg sobre algo realmente importante, não sobre contas a pagar, não sobre o noticiário local, não sobre os fins de semana que se repetiam como fotocópias desbotadas. Quando foi a última vez que falaram de sonhos? De medos? Daqueles silêncios que falam mais que palavras? Igor mudou de assunto antes que ela pudesse aprofundar o pensamento. A Masha pediu permissão para vir a ensaio hoje. Terminou sua parte da composição. Claro! Ana animou-se. As crianças vão adorar. Ela sorriu com malícia. Especialmente os meninos. Ana! Igor rolou os olhos, exagerando o gesto. Ela tem 15 anos e já se apaixonou 2 vezes. Felizmente só por personagens de livro. Suspirou. E ainda bem, porque os sofrimentos dela por Pechorin já me bastaram. Riram juntos, e Ana surpreendeu-se ao notar como o sorriso lhe vinha fácil ultimamente. À noite, enquanto arrumava a mesa, tarareava uma canção antiga de Pugacheva sem perceber. O humor era de festa. Tirou do armário uma garrafa de vinho guardada para ocasião especial e colocou num vaso um ramalhete de ásteres tardios, comprados no caminho de casa. Oleg chegou mais tarde que de costume, trazendo consigo o cheiro de óleo de máquina, frio e cansaço. Que festa é essa? Perguntou, descalçando-se no corredor. Ana congelou, ainda com o prato na mão. Prêmio? O quê? Oleg franziu a testa, revirando mentalmente datas. A compreensão demorou a vir. Nosso aniversário de casamento. 18 anos. Ela disse baixinho. Oleg praguejou entre dentes, os ombros caídos. Ana, me desculpe. Completamente esqueci. Passou a mão pelo rosto. Na fábrica estamos há dias ajustando um equipamento novo. É uma correria sem fim. Ela apenas assentiu,
colocando os pratos na mesa com cuidado excessivo. Não queria brigar. Não queria explicações. Só sentia uma tristeza pesada, como se alguém tivesse furado o balão do seu bom humor com uma agulha invisível. Não tem problema, mentiu. Acontece. Oleg aproximou-se e a abraçou por trás, desajeitado. Amanhã eu compenso. Reservo uma mesa no Ruski Dvorik, comemoramos direito. Quer? Ana concordou com a cabeça, mas algo dentro dela havia se partido. 18 anos. Quando foi que deixaram de marcar essas datas? Quando a rotina engoliu o que antes era essencial. O jantar transcorreu em silêncio. Oleg falava dos problemas na fábrica, dos novos chefes enviados pela regional, mas Ana ouvia com metade da atenção. O vinho, guardado para a celebração, revelou-se azedo. As velas permaneceram apagadas na gaveta. No dia seguinte, na sala dos professores, Valentina Sergeyevna segurou Ana pelo braço e puxou-a para um canto. Aneca, posso falar com você um instante? Foram até a sala vazia de Russo. Valentina, uma mulher de peito largo, olhos bondosos e voz que não admitia réplicas, fechou a porta com firmeza. Minha querida, tome cuidado com o novo bibliotecário. Ana piscou, confusa. Do que está falando, Valia? Nós só trabalhamos juntos. Estamos preparando uma apresentação literária para o baile. Eu sei, Valentina suspirou. Mas você conhece nossa cidadezinha. As pessoas já estão falando. Falando o quê? Ana sentiu o rosto esquentar. Que vocês foram vistos no parque conversando. Que ficam sozinhos na biblioteca com frequência. Ontem a Alia Gennadievna me perguntou se não estaria rolando um romance entre vocês. Que absurdo! Ana levantou as mãos. Ele é viúvo, com uma filha adolescente. Eu sou casada. Só temos interesses em comum, é tudo. Eu entendo, Golubuska. Valentina acariciou-lhe o ombro. Mas você mudou. Está brilhando por dentro. Não te via assim há anos. E as pessoas notam. Ana sentiu o rubor subir pelo pescoço. Era só o projeto, só o entusiasmo pelo trabalho com os alunos. Nada mais. Com Igor Mikhailovich é fácil trabalhar, insistiu. Só isso. Valentina suspirou, balançando a cabeça. Olha, Aneca, só quis te avisar. Você sabe como é aqui. Fazem uma tempestade num copo d'água e ainda acham que é chuva de verão. No sábado, Ana foi ao mercado comprar legumes frescos. A praça central fervilhava. Fileiras de barracas cobertas, cestas transbordando de maçãs, repolhos, picles caseiros. Cheirava a terra molhada, a endro, a chucrute. Avós de lenços na cabeça vendiam sementes de girassol e cogumelos secos. Homens de boné negociavam mel e cais artesanal. Ana escolhia maçãs quando sentiu um olhar pesado sobre si. Virou-se e deu de cara com Maria, a mesma cigana de chale colorido, o rosto sulcado por rugas que pareciam escritas à tinta. A mulher estava junto a um balcão de ervas e fitava Ana com uma intensidade desconcertante. Zdravstvuyte, cumprimentou Ana, sentindo um nó na garganta. E a você, o Chitelnitsa, que a saúde não falte, respondeu Maria com um aceno lento. Como vai a vida? Mudanças à vista? Ana aproximou-se, lançando olhares furtivos ao redor. Não faltava mais que alguém vê-la conversando com uma cigana para amanhã, a cidade inteira jurar que ela estava tirando a sorte sobre amor. Tudo bem, obrigada, respondeu, contida. Maria sorriu, e suas rugas reorganizaram-se em um padrão quase hipnótico. Não finja com uma velha cigana. Vejo tudo. Já encontrou aquele de quem falei. Sua alma acordou, seus olhos brilham. Ana abriu a boca para protestar, mas as palavras emperraram. Como essa mulher poderia saber? Seria mera adivinhação, um truque para ganhar confiança? O tempo de escolher está próximo, continuou Maria, como se lesse seus pensamentos. Lembre-se, a felicidade exige coragem. E você tem medo. Ana engoliu em seco. Não entendo do que está falando. Tenho minha família, meu trabalho. Tudo está bem. Bom não é o mesmo que vivo, retrucou a cigana. Inclinou-se e pegou um maço de ervas secas no balcão. Tome. Prepare um chá antes de dormir. Os sonhos mostrarão o que precisa ver. Ana aceitou o embrulho automaticamente enrolado em papel pardo. Quanto devo? Nada. Maria balançou a cabeça. Já pagou. Seus olhos escuros brilharam. Com suas dúvidas, sua indecisão. Moeda pesada, o Chitelnitsa. E virou as costas como se a conversa tivesse terminado. Ana ficou paralisada por um segundo, depois guardou as ervas na bolsa e apressou-se para a banca seguinte, o coração batendo descompassado. Na segunda-feira, após as aulas, Masha apareceu na sala de literatura. Seu rosto estava inchado, os ombros curvados. O que aconteceu, Masha? Ana sentou-a à sua mesa e serviu o chá do termo. Nada, a garota fungou. Só, um dia ruim. Que dia?
O aniversário da minha mãe, sussurrou. Ela faria 42 anos. Ana cobriu a mão dela com a sua, sem saber o que dizer. Que palavras poderiam preencher um vazio daquele tamanho? Meu pai, Masha fez uma pausa. Ele sempre parece forte. Mas eu não consigo. Começo a lembrar como a gente fazia bolos juntas, como ela trançava meu cabelo, como cantava para mim quando eu estava doente. E dói tanto. É normal, Ana falou baixinho. A dor é o preço do amor verdadeiro. Com o tempo a pontada passa, mas a lembrança fica doce. Masha levantou os olhos, úmidos. Ana Petrovna hesitou. Você acha que é possível amar de novo depois de uma perda assim? A pergunta atingiu Ana como um soco no peito. Ela congelou, atordoada pela sinceridade crua da garota e pela profundidade inesperada da questão. Acho que o coração começou, escolhendo as palavras com cuidado, sabe amar infinitamente. Um novo amor não apaga o antigo. Só chega um novo amor como um filho que nasce em uma família. Não diminui o amor pelo primeiro, mas aumenta a soma total de amor. Masha sentiu, como se tivesse ouvido exatamente o que queria. Eu gostaria que o papai fosse feliz, disse em voz baixa. Ele merece. Havia tanta sabedoria precoce naquelas palavras que o coração de Ana se apertou. Ele é feliz por ter você, respondeu, tentando manter a voz firme. Você é uma filha maravilhosa, Masha. Você também é maravilhosa, disse a menina de repente. Papai diz que com você é fácil respirar. Ele não fala assim de ninguém há muito tempo. Ana sentiu o rosto esquentar. Com você é fácil respirar. Que frase simples, exata e profunda. Ela mesma poderia dizer o mesmo sobre ele. A última ensaio antes do baile de outono se estendeu até o anoitecer. As crianças foram embora, mas Ana e Igor permaneceram no salão, arrumando as decorações e ajustando os últimos detalhes da apresentação. Sabe do que me arrependo? Perguntou Igor de repente, pregando uma folha de bordo em uma moldura de madeira. Que Tamara não viveu para ver a Masha crescida. Ela tinha tanto medo da adolescência da filha, dizia. Não sei como vou lidar com uma adolescente. E olha só, Masha se tornou uma pessoa tão sensível, tão profunda. Nisso você também tem mérito, observou Ana. Você é um pai incrível. Eu tento, sorriu ele, embora às vezes sinta que falta a ela um olhar feminino, uma compreensão de mulher, especialmente agora com as primeiras paixões, os interesses pelos meninos. Ela pode vir a mim com qualquer dúvida, ofereceu Ana. Vou tentar ajudar. Igor olhou para ela com gratidão. Sabe, disse após uma pausa, parece que não há encontros casuais em nossas vidas. Cada pessoa aparece por um motivo, para ensinar algo, mostrar um caminho, ou simplesmente lembrar que a vida não termina, mesmo quando achamos que perdemos tudo. Estavam tão perto que Ana sentia o calor do corpo dele, via as faíscas douradas em seus olhos cinzentos. Por um instante pensou que ele se inclinaria para beijá-la. E o mais assustador, ela responderia. Mas Igor apenas tocou levemente seu ombro e deu um passo para trás. Já é tarde, disse. Masha deve estar esperando. E você também precisa ir para casa. Sim, ecoou Ana. Preciso. Saíram juntos da escola, mas se separaram no portão. Ela seguiu para casa, sentindo uma estranha mistura de leveza e peso. Algo estava mudando em sua vida, inevitável como a mudança das estações. E ela não sabia se deveria se alegrar ou temer. Olega esperava em casa. Sentado à mesa da cozinha, girava seu telefone entre as mãos com uma expressão concentrada. O que você está fazendo? Perguntou Ana, parando na porta. Procurando com quem você está conversando, respondeu ele diretamente, levantando os olhos. Esse tal de bibliotecário. Ana sentiu tudo dentro dela congelar. E encontrou algo? Não. Ele colocou o telefone sobre a mesa. Além de mensagens de trabalho, nada. Mas no meu serviço já estão insinuando que minha esposa está tendo um caso com um intelectual de Petersburgo. Sabe como é agradável ouvir isso? Ana pegou o telefone. Não estou tendo um caso, disse com calma. Temos uma relação profissional e interesses em comum. Se isso é chamado de romance, lamento por quem pensa assim. Oleg a encarava e em seu olhar misturavam-se desconfiança, ressentimento e uma incompreensão quase infantil. Você mudou, Anilta disse baixinho. Antes, chegava em casa e ia direto para o fogão. Agora são ensaios, círculos, olhos brilhantes. Há 100 anos que não havia assim e nem tentei enxergar. E nunca tentou, pensou Ana, mas disse apenas, é ruim que eu tenha encontrado interesse pelo trabalho, pela vida? Não, balançou a cabeça. Não é ruim. Só tenho medo de que, nessa nova vida, não haja mais lugar para mim. Ele se levantou e saiu da cozinha, deixando Ana sozinha com o coração batendo alto e pensamentos inquietos. Algo maior do que uma simples discussão se aproximava, e ela não sabia se estava pronta para isso.
Naquela noite, Ana tirou do armário o saquinho de ervas dado por Maria. Ficou olhando para ele por muito tempo, mas não o preparou. Talvez, no fundo, temesse os sonhos proféticos, porque já sabia. O destino havia deixado suas marcas, e em breve teria que fazer uma escolha que mudaria tudo. Ana calou-se, incapaz de pronunciar em voz alta o que nem sequer ousava admitir para si mesma. A diretora, com sua voz serena, pareceu ler seus pensamentos. Entendo, disse baixinho. Está bem, eu ajudo. Mas lembre-se, Ania, atos como esse têm consequências. Sempre. Aquela noite, Ana chegou em casa tarde. Depois das aulas, levou Masha ao hospital, onde encontraram Igor esgotado, com olheiras fundas e o rosto marcado pela tensão. Ele agradeceu pelo apoio, mas seus olhos revelavam o desespero de quem se sente acossado pelo destino. Obrigado por trazer a Masha, murmurou, abraçando a filha. E por tudo. Ana notou como suas mãos tremiam ao segurar o celular, enquanto ele discava número após número, implorando por ajuda financeira. Vou resolver isso. Tudo vai dar certo, repetia, mais para si mesmo do que para elas. Ao sair do hospital, Ana parou em frente a um caixa eletrônico. Com gestos firmes transferiu todo o saldo da poupança, cada rublo economizado ao longo de anos. Valentina Sergeevna, a diretora, entregaria o dinheiro na manhã seguinte, dizendo que era uma vaquinha entre colegas e ex-alunos. Uma mentira necessária, pensou. Oleg a esperava em casa. Seu rosto estava pálido, quase cinzento, e os dedos apertavam com força as bordas da mesa. Sobre ela, o notebook aberto exibia o extrato bancário. Pode explicar? Sua voz, embora controlada, tremia de raiva contida. Por que de repente todo o dinheiro que juntamos durante anos sumiu da nossa conta? Ana tirou o casaco lentamente, sentindo o peso da verdade que estava prestes a soltar. Sabia que esse momento chegaria, mas não imaginava que seria tão cedo. Fui eu quem sacou, respondeu, sem rodeios. Era para uma operação. Que operação? O tom de Oleg subiu, cortante. Você está doente? Por que não me falou nada? Não é para mim. Ana sentou-se à sua frente, as mãos cruzadas sobre o colo como se buscassem apoio. É para Igor Mikhailovich. Ele teve um derrame. Precisa de cirurgia urgente, e não tem como pagar. O silêncio que se seguiu foi tão denso que dá para ouvir o pingar da torneira na cozinha. Oleg a encarava como se a visse pela primeira vez. Você deu nosso dinheiro, todo ele para um estranho? Sua voz quebrou. Sem me consultar? Sem sequer discutir? 300 mil rublos, Ania. Anos de economia. Sim. Ela sustentou seu olhar, sem pestanejar. Porque se não fosse assim uma pessoa poderia morrer. E aquele dinheiro, ele só ficava lá, guardado para um dia ruim que nunca chegava. Oleg empurrou a cadeira com violência ao se levantar. Você enlouqueceu? Gritou. Esse dinheiro não é seu. Nós o juntamos juntos. Era nossa segurança, nosso futuro. E você simplesmente o jogou fora por causa do seu amante. Ele não é meu amante, Ana respondeu, calma, mas firme. Nunca foi. É um homem decente que está passando por um momento difícil. E eu o ajudei anônimo. Ele nem sabe que fui eu. Ah, é? Oleg riu, amargo. E você acha que eu vou acreditar nisso? A cidade inteira já fofoca sobre o romance de vocês. Não há romance algum, Ana balançou a cabeça. Há amizade. Há compreensão. Há coisas que nós dois perdemos faz tempo, Oleg. Ele congelou como se ela o tivesse esbofeteado. O que você quer dizer? Você não sabe? Perguntou baixinho. Quando foi a última vez que conversamos de verdade? Que compartilhamos sonhos, medos, esperanças? Que você me perguntou como foi meu dia e realmente quis saber? Oleg afundou na cadeira, os olhos fixos nela, atordoado. Eu não sabia que você se sentia assim, admitiu, a voz rouca. Por que nunca disse nada? E você ouviria? Ana sorriu, triste. Depois que sua mãe morreu, você se fechou numa casca. Trabalho, TV, dormir. Nenhuma conversa, nenhum plano. Eu tentei chegar até você, mas você não queria me escutar. E então, ele apareceu. Oleg cerrou os punhos. Um homem que ouve você. Que entende você. Sim, Ana não negou. Alguém com quem posso falar. Não sobre sopas e contas, mas sobre livros, poemas da vida. Alguém que me vê como uma pessoa, não só como dona de casa ou esposa. As mãos de Oleg tremeram ao cobrir o rosto. De repente, Ana não viu mais o marido furioso, mas um homem cansado, perdido. Você o ama? Perguntou, sem erguer os olhos. Ana refletiu. Amava Igor? Sim, mas não da maneira que Oleg imaginava. Amava-o como se ama um farol na tempestade, não pelo calor que emana, mas pela luz que mostra o caminho de volta a si mesma. Eu amo que ele me ajudou a recuperar, respondeu, sincera.
A pessoa que eu era antes. Viva, envolvida, capaz de sentir, mas não da forma que você está pensando. Nunca houve, nem haverá, nada entre nós. Oleg levantou o rosto, e Ana viu lágrimas em seus olhos pela primeira vez em anos de casamento. Eu te perdi, sussurrou. Não, ela balançou a cabeça. Ainda não. Depende de nós dois. Ficaram em silêncio por longo tempo, separados pela mesa que de repente pareceu a Ana tão larga quanto o abismo que se abrirá entre eles ao longo dos anos. O que fazemos agora? Oleg finalmente perguntou. Nos divorciamos. Você quer isso? Ana devolveu a pergunta. Ele negou com a cabeça lento. Quero de volta minha esposa. Aquela que parece perdi muito antes desse bibliotecário aparecer. Ana estendeu a mão sobre a mesa. Oleg hesitou, mas acabou entrelaçando os dedos aos dela, como se temesse que ela pudesse desaparecer. Então vamos tentar consertar, propôs suave. Não pelo passado, mas pelo futuro. Nosso futuro. Seus olhos brilhavam com uma mistura de esperança e desespero que apertou o coração de Ana. Que tal começarmos com um terapeuta? Sugeriu. Dizem que a terapia de casal ajuda muitas pessoas. Oleg assentiu, ainda segurando sua mão. E quanto ao dinheiro? Começou depois de um longo suspiro. Engoliu em seco lutando consigo mesmo. Acho que você fez a coisa certa. Uma vida vale mais do que dinheiro. Só preciso de tempo para aceitar. Ana sentiu um peso se dissipar do peito. Vou devolvê-lo, prometeu. Assim que possível, pego aulas extras. Reforço escolar. Não, Oleg a interrompeu, após uma pausa. Quero dizer, suspirou fundo. Você agiu certo. Só peço uma coisa, da próxima vez decidamos juntos. Combinado. Naquela noite conversaram até o amanhecer, desenterrando anos de silêncios, mágoas e palavras não ditas. Muito ainda precisava ser resolvido, mas o gelo começara a rachar. Pela manhã, ao se aproximar da escola, Ana avistou uma figura familiar junto ao portão. Maria, com seu lenço colorido, fumava um cigarro de papel, exalando a fumaça em um filete fino. Bom dia, professora, cumprimentou, como se tivessem se despedido no dia anterior. Vejo que a noite foi difícil, mas necessária. Ana parou intrigada. Como aquela mulher poderia saber sobre sua conversa com Oleg? Você escolheu certo, continuou Maria, batendo o cigarro no chão. Não o amor de um homem, mas o amor ao próximo. Esse é o caminho verdadeiro. O que purifica a alma não há em turvia. Fez uma pausa, como se provasse as palavras. Como água de nascente, quanto mais fundo se cava, mais límpida ela fica. De onde você? Ana começou, mas Maria apenas sorriu, enigmática. Já disse, eu vejo. Deu uma última tragada, esmagou a ponta com o pé e se virou para ir embora. Espere. Ana chamou. Por que foi Igo que você abordou naquela ponte? Por que previu essa escolha? A cigana voltou-se, e as rugas de seu rosto se reorganizaram em algo que quase poderia ser um sorriso. Porque você estava pronta para ouvir, menina. Seu tom era leve, mas carregado de significado. E agora vá. Seu trabalho espera. E seu marido também. Espera uma conversa de verdade. Ana observou a figura se afastar, sentindo uma estranha leveza. À frente havia um dia difícil. Precisava saber como fora a operação, como estava Mikhailovich. Mas pela primeira vez em muito tempo o futuro, mesmo incerto, não lhe parecia uma sombra, e sim um caminho que passo a passo, ela poderia escolher trilhar. Ainda faltava conversar com Valentina Sergeyevna e, claro, com Oleg. Mas pela primeira vez em muito tempo, Ana sentia uma certeza tranquila de que tudo daria certo. Não de imediato, não sem esforço, mas daria. Maio havia chegado generoso, com um sol quente e dias longos. As macieiras do pomar escolar estavam em plena floração, e o ar se enchia do perfume da lilás e dos lírios do vale. Ana caminhava pela alameda, inspirando fundo aqueles aromas de primavera. Nas mãos carregava uma pilha de redações dos formandos, a última do ano letivo. Em 6 meses desde aquela noite de novembro, sua vida havia mudado de um jeito que ela jamais imaginaria. A operação de Mikhail Stepanovich foi um sucesso. O dinheiro que ela enviará por Valentina Sergeyevna permitirá que tudo acontecesse a tempo. O velho se recuperava devagar, mas com firmeza. Igor nem desconfiava da origem da ajuda, convencido de que se tratava de uma vaquinha entre colegas e ex-alunos do pai. Oleg cumprirá sua palavra. Eles haviam começado a frequentar um psicólogo de casais na capital regional, toda semana, aos sábados. As primeiras sessões foram dolorosas. Precisaram se redescobrir, aprender a falar de sentimentos, medos, decepções. Mas, aos poucos, o gelo derreteu. Ana descobriu, surpresa, que havia muito mais em seu marido do que ela imaginava.
Ele lhe contou como, depois da morte da mãe, passou a temer perder também Ana, afinal, a mãe o criará sozinha, dedicara-lhe toda a alma, e depois se fora sem aviso, sem despedida. Esse medo de perder os que ama o paralisara emocionalmente, fazendo-se fechar, mergulhar no trabalho como escudo contra a dor. Ela entendeu então que o silêncio nem sempre era indiferença. Às vezes era apenas a incapacidade de expressar o que fervilhava dentro da alma. Ao avistar Igor sentado num banco sob uma macieira em flor, Ana sorriu e se aproximou. Depois da recuperação do pai, ele parecia rejuvenescido. Os cabelos brancos continuavam lá, mas os olhos brilhavam diferente. Os gestos antes hesitantes ganharam segurança. Admirando a natureza? Perguntou ela, sentando-se ao seu lado. E a natureza também, respondeu ele, sorrindo. Acabará de receber uma proposta oficial da Biblioteca Regional. Querem que eu assuma a chefia do setor de livros raros. Não é maravilhoso? Ana vibrou, sincera. Um cargo melhor, novas oportunidades. E o salário, imagino, deve ser bem mais alto. Muito mais alto, confirmou Igor. E o trabalho é fascinante. Conseguimos um financiamento para digitalizar edições antigas, vamos colaborar com as maiores bibliotecas do país. Minha experiência em Petersburgo será útil. Então vocês vão se mudar? Ana sentiu um aperto no peito, mas se repreendeu logo em seguida. Devia se alegrar pelo amigo. Igor observava as pétalas da macieira caírem, dançando no vento como flocos de neve minúsculos. Meu pai já está quase recuperado. Ele poderá ir conosco. Lá, as condições são melhores, e a assistência médica é de qualidade. Ficaram em silêncio por um instante, acompanhando o voo das pétalas brancas. Sabe, disse Igor, finalmente, eu queria te dizer uma coisa. Ana virou-se para ele, sentindo o coração bater mais forte. Não sou daqueles que escondem o que sentem, continuou. E seria desonesto ir embora sem te dizer a verdade. Eu me apaixonei por você, Ana. Como mulher, como amiga, como uma pessoa incrível de alma linda. Ela permaneceu calada, sem saber o que responder. No fundo, sempre soubera. Sentirá seus olhares, sua atenção especial. Mas sou grato ao destino por você não ter correspondido a esses sentimentos, acrescentou ele, surpreendendo-a. Ana estremeceu. Valentina Sergeyevna não me denunciou, apressou-se em explicar. Mas em cidades pequenas não há segredos. Alguém do banco viu quando você sacou aquele dinheiro, no mesmo dia em que recebemos a ajuda. Depois, vieram os rumores sobre o escândalo com seu marido. Aos poucos, as peças se encaixaram. Ana baixou os olhos, constrangida. Era a economia da minha mãe. Ela queria que fosse usada para algo importante. Esses recursos salvaram a vida do meu pai, disse Igor, com a voz embargada. E me ensinou uma lição de generosidade verdadeira. Ele fez uma pausa, como se buscasse as palavras certas. Minha esposa, Tamara, sempre dizia, procure os anjos entre as pessoas comuns. Acho que ela diria isso de você. O nó na garganta de Ana a impediu de falar. Não se via como um anjo, apenas como alguém que não pôde ignorar o sofrimento alheio. No último dia de aula, Masha apareceu para se despedir. Havia crescido naquele ano, ganhará uma beleza mais madura, e seus olhos agora traziam uma determinação adulta. Vou escrever para a senhora, Ana Petrovna, disse, parada à porta da sala de literatura, e mandar meus poemas. A senhora não se importa? Ficarei feliz, sorriu Ana. Masha mexia-se, desconfortável, como se hesitasse em dizer algo importante. Sábia começou por fim, meu pai contou que se não fosse a senhora, meu avô teria morrido. Que foi a senhora quem ajudou com o dinheiro da operação, mesmo sendo um segredo. Ana suspirou. Em cidades pequenas, os segredos tinham pernas curtas. Não importa, Masha. O que vale é que seu avô está bem. Importa sim, insistiu a jovem firme. Para mim, importa. A senhora se tornou. Ela gaguejou, procurando as palavras, como uma segunda mãe. Não no lugar da minha, mas mostrando que essa conexão ainda pode existir. Eu só queria agradecer. E antes que Ana pudesse reagir, Masha a abraçou com força, como uma filha se aconchega à mãe. Ana retribuiu o abraço, sentindo o coração doer de ternura e saudade. Eu também tenho algo para a senhora, disse Masha, afastando-se. Tirou da bolsa um embrulho pequeno. Dentro, uma marca-páginas de linho branco, bordada com fios coloridos. Flores primaveris se abriam sobre o tecido, e embaixo lia-se, para a melhor professora. Com amor, Masha. É lindo, sussurrou Ana, passando os dedos pela costura delicada. Você mesma fez? Sim, corou Masha. Minha avó me ensinou a bordar quando eu era pequena. Pensei que combinaria com a senhora, já que a senhora vive entre livros. Ana puxou a menina para si e beijou sua testa. Guardarei com carinho. E esperarei suas cartas.
À noite, Oleg a recebeu com um buquê de flores silvestres, suas favoritas. Naqueles meses, ele mudará como se tivesse abandonado uma armadura pesada que carregava há anos. Passará a se interessar por seu trabalho, por suas leituras, por seus pensamentos. Estavam reaprendendo a ser um casal. E embora o caminho não fosse fácil, cada passo trazia a alegria da descoberta. Tenho uma surpresa, anunciou ele, ajudando-a a tirar o casaco. Arrume as malas para uma semana. Para onde vamos? Perguntou Ana intrigada. Oleg tinha o ar ao mesmo tempo envergonhado e satisfeito de um menino aprontando uma travessura. Lembra daquele lugar? Ana congelou. Como não lembrar? Foi ali, à beira do lago silencioso, na floresta, que se conheceram 20 anos antes. Ela, uma estudante em estágio, ele, um jovem engenheiro em busca de descanso após um projeto exaustivo. Lembro, murmurou. Foi onde tudo começou. Então, pensei que poderíamos começar de novo, disse Oleg, abraçando-a. A psicóloga falou que precisamos de novas memórias, novas experiências. E eu me perguntei, por que não voltar ao lugar onde fomos felizes? Ana encostou-se nele, sentindo o ritmo acelerado de seu coração. Tinham sido felizes ali, no início. E quem sabe poderiam sê-lo outra vez, de outro jeito, mais profundo, mais consciente. Sabe no que tenho pensado ultimamente, começou ela, enquanto as últimas pétalas da macieira caíam ao seu redor, como uma bênção silenciosa. Sobre o que você tem pensado tanto ultimamente? Perguntou Oleg, acariciando-lhe os cabelos com suavidade. Sobre crianças. Sobre o filho que sempre sonhamos ter, mas que nunca chegou. Ana sentiu o corpo tensionar. Aquele era um assunto que ainda doía, como uma ferida mal cicatrizada. Mas antes que pudesse reagir, Oleg continuou com uma calma que a surpreendeu. E então me perguntei, por que não dar um lar a uma criança que já existe? Há tantos pequenos nos orfanatos esperando por uma família. Nós poderíamos ser bons pais. O que você acha? Ela levantou o rosto incrédula. Haviam falado sobre adoção anos atrás, mas na época Oleg era categórico. Queria um filho de sangue, só seu. Agora, porém, seus olhos transmitiam uma convicção tranquila. Você está falando sério? Sua voz tremia levemente. Completamente, confirmou ele, assentindo. Até já me informei. No orfanato regional tem uma menina, a Kátia, 8 anos. Esperta, mas tímida, por isso ninguém se interessa por ela. Poderíamos conhecê-la quando estivermos no sanatório. Fica perto daqui. As lágrimas escorreram sem que Ana pudesse contê-las. Algo dentro dela sussurrou. Tudo ficará bem. Não perfeito, não sem desafios, mas verdadeiramente bem. Ela abraçou Oleg com força, como se temesse que aquele momento pudesse se dissipar. No caminho de volta param no velho ponte. Ana pediu para fazerem um desvio, e Oleg, sem questionar, atendeu. Aquela semana no sanatório havia sido de muitas conversas, sobre o passado, sobre as escolhas, até sobre a estranha profecia da cigana. Agora, a ponte que unia as margens do rio parecia a Ana um símbolo. Sua própria decisão havia ligado o que foi ao que seria, não destruindo, mas restaurando o que parecia perdido para sempre. Para sua surpresa, o acampamento cigano ainda estava no mesmo lugar. Maria sentava-se junto à fogueira, selecionando ervas, e ergueu o rosto como se os esperasse. Boa noite, cumprimentou Ana, aproximando-se. Oleg ficou ao seu lado, a mão apoiada em seu ombro. E a você também, professora, respondeu Maria com um aceno. Vejo que não foi à toa que me aproximei naquele dia. Encontrou seu caminho. Graças a você, disse Ana, sincera. Suas palavras me fizeram refletir, tomar uma decisão. A cigana sorriu, e as rugas em seu rosto formaram um desenho intrincado, como sulcos de uma árvore antiga. Não graças a mim, mas a si mesma, e corrigiu, jogando um punhado de ervas no fogo. O ar encheu-se de um aroma picante, quase mágico. O amor tem muitas faces, menina. Você escolheu a mais difícil, a que passa pelo perdão e pela misericórdia. Poucos têm força para isso. Seus olhos se voltaram para Oleg, que sob aquele olhar penetrante, endireitou-se instintivamente. E você, homem, continuou Maria, aprendeu a valorizar o que tem. Parabéns. Daqui para frente, tudo será mais fácil. Guarde minhas palavras. Oleg limitou-se a assentir, sem encontrar resposta. Maria então voltou-se para Ana, com uma expressão que era ao mesmo tempo despedida e bênção. Siga seu caminho, professora. Está no rumo certo. Aquelas palavras simples carregavam uma certeza tão profunda que Ana acreditou. Sim, tudo havia se encadeado exatamente como deveria.